Salve, salve galera! Salve, salve nação rubro-negra! Reinaldo Oliveira na área. Tivemos o jogo de ontem, né, pessoal? Vitória e Cruzeiro 2-2, dois tempos distintos. Primeiro tempo, Vitória mandou no jogo. No segundo tempo, o rubro-negro acabou chamando o Cruzeiro para cima dele. O Cruzeiro também colocou alguns titulares e conseguiu empatar o jogo. Poderíamos hoje estar falando apenas do golaço do Alejandro, né? Um golaço de bicicleta, mas infelizmente vamos ter que falar de arbitragem. E olha que eu não gosto de falar de arbitragem. Vitória agora que pega o São Paulo no próximo domingo. Vamos saber de tudo isso depois da vinheta. Vamos nessa, né, gente? Falar aí do jogo que aconteceu ontem no Barradão. Primeiro, parabenizar o torcedor do Vitória. Mais de 17.500 torcedores estiveram lá no Barradão. Olha que choveu, viu? Muita chuva lá no estádio Mané Barradas. O torcedor não parou de incentivar, não parou de gritar. Palmas mais uma vez para a torcida do Vitória. Antes de começar a falar do jogo de ontem, lembrar aí que quem não é inscrito, tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá aquele joinha, aquele like, é muito importante, compartilha com seus amigos e vale lembrar que aqui no canal do Interativo você tem live todos os dias. Vamos ter live daqui a pouquinho, né? 1h30 da tarde com o nosso bate-papo rubro-negro. Mas vamos começar falando do jogo de ontem. Vitória estava controlando a partida, fazendo um partidaço. Vamos falar também de opção por opção, né, nesse material, nesse conteúdo de hoje. Vamos começar falando da escalação oficial. Já vínhamos falando toda a semana passada que poderia pintar essa escalação no jogo. E realmente pintou essa escalação. A minha dúvida principal era no ataque, se ele daria a oportunidade ao Lauan de começar jogando, e no meio-campo, no lugar do Hiller. Hiller que não treinou 2 dias na semana por conta de um desconforto no joelho, ele que sentiu esse desconforto no Bavi passado, a qual o Vitória perdeu na Arena Fonte Nova, e o Hiller não foi o titular. E essa foi a escalação oficial. Lucas Arcanjo, William Lepo, Neres, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Felipe Machado, Luan Santos e o Ricardo Hiller, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Essa aí foi a escalação oficial do jogo de ontem. Lucas Arcanjo, um dos melhores em campo, sensacional. Inclusive eu tô vestido com a camisa dele, tá, gente? Do goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, merece, né? O Vitória ontem foi massacrado ali no segundo tempo, teve uma pressão do Cruzeiro e Lucas Arcanjo, no mínimo 5 defesas difíceis. A gente vai ouvir ele falando daqui a pouquinho qual foi a defesa mais difícil que ele fez no jogo de ontem. William Lepo atuou bem, tanto defensivamente como ofensivamente. Gostei do William Lepo. O Neres fez uma besteira do tamanho do mundo, né, Neres? O jogo do Vitória estava controlado e aí teve que puxar o jogador. Eu deixaria o jogador avançar. Já estava ganhando o jogo de 2-0. Vitória jogando bem. Não tinha nada que você puxar o jogador após você terminar perdendo, se atrapalhando ali com a bola. Não deu para ver de onde eu estava, se ele escorregou ou não, já que eu estava atrás do goleiro Cássio da equipe do Cruzeiro. Mas vacilou, acabou sendo expulso, prejudicou o Vitória, né? Então dou uma notazinha a ele aí, uma nota 4. Ele que vinha fazendo uma boa partida, mas 4 por todo o contexto que se desenhou a partida. Wagner Leonardo, partidaça. Apesar do Vitória ter sofrido no segundo tempo, muitas bolas aéreas, Wagner Leonardo cortando algumas, o William Lepo também, o Edu, que teve que entrar, a gente vai falar também das mudanças. Wagner Leonardo, nota 8. Gostei da atuação do zagueiro do Vitória. Apesar de ter perdido ali uma bola no primeiro tempo, na saída de bola, que poderia até resultar no gol do Cruzeiro, mas teve uma atuação sim, nota 8. Lucas Esteves também esteve bem no jogo, tanto defensivamente como ofensivamente. Gostei da atuação do Lucas Esteves
Aí eu dou também uma nota 7, né? Deixou muito a desejar ali na marcação do segundo tempo. O Cruzeiro cruzou muita bola ali do lado dele. Tinha que dar uma segurada um pouquinho mais na onda. Felipe Machado, não entendi, viu? Inclusive eu até perguntei isso na coletiva de ontem, o porquê que o Stefano Djan teve que sacar o Felipe Machado no intervalo do jogo para colocar o Carlos Eduardo. Você estava vencendo o jogo. Não tinha necessidade de você tirar um volante responsáveis pela bola parada, né? Vale lembrar isso. É o jogador da bola parada, o Felipe Machado, bateu falta, quase faz um gol olímpico, e eu não entendi muito bem essa mudança, e a gente vai ouvir daqui a pouco o Stefano Djan falando sobre o Felipe Machado. Enquanto ele esteve em campo, nota 8, né? Tava bem ali o Felipe Machado, roubando as bolas, saindo bem para os contra-ataques. O Vitória incomodou muito a saída do Cruzeiro com o Ramiro, com o Lucas Romero. Eles erraram bastante ali no setor de meio campo. E olha que o Ramiro atuou como lateral direito praticamente nesse jogo de ontem. Luan Santos bem também, roubando bastante bolas, saindo, sempre com um bom passe. Gosto do perfil do Luan Santos. Dou uma nota 7 ao Luan Santos, né, por todo o contexto da partida. Ricardo Hiller é aquele jogador que não aguenta 90 minutos. Já falamos muito sobre isso. Todo jogo ele é substituído, é normal. Jogador que passou 4 anos no Al Fayed da Arábia Saudita, claro que ele iria sentir muito quando viesse jogar no Brasil novamente. E ele vem sentindo, isso é natural do futebol que ele vinha jogando. Nota 7 também aí ao Ricardo Hiller. Mateuzinho, um dos melhores do Vitória, né? O jogador que carrega, que incomoda, que dribla, que termina puxando aquele contra-ataque principal do Vitória. Nota 8 também, junto com o Wagner Leonardo. Oswaldo, ontem ele estava mais ou menos. Eu dou uma nota 6 ao Oswaldo. Incomodou muito pouco ali o lado esquerdo da equipe do Cruzeiro. Nota 7 para ele, nota 6 na verdade. Tá de bom tamanho, é um jogador, Oswaldo. E o Alejandro, eu vou dar um 8, tá, gente? Não apenas pelo golaço. O jogador vinha fazendo uma boa partida, só que infelizmente na expulsão do Neres, o Stefano Djan teve que tirar o jogador Alejandro e aí colocou o Edu. Eu acho que naquele momento eu tiraria o Oswaldo. Eu deixaria o Alejandro. O Alejandro era aquele jogador de suma importância para você prender o adversário, para fazer com que o adversário não tomasse o seu campo, já que o Alejandro é jogador de profundidade. Mas o Stefano Djan, juntamente com o Carpini, né, que devia estar em comunicação com ele, não sei como é que funciona isso aí, optaram em tirar o Alejandro que marcou um golaço, e a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho, tá, gente? Então, essa foi a atuação do Vitória. Aí no segundo tempo entrou o Zé Hugo, não foi muito bem. O Leonaldi, que participou do segundo gol, na minha visão ele foi empurrado. Ah, mas não foi um empurrão para deslocar, mas você tirou o jogador do tempo da bola. Então, na minha visão, tinha que ser marcado falta. A gente vai falar sobre esse lance duvidoso nesse jogo de ontem entre Vitória e Cruzeiro, que acabou 2-2. Entrou também ali o jogador Carlos Eduardo, né, teve que entrar no jogo. Enfim, o Vitória fez as suas mudanças e não surtiram efeito também, que estava com um jogador a menos. E é muito complicado quando você está com um jogador a menos. Vamos falar do golaço do Alejandro, e eu quero saber de vocês aí, quem lembra quando foi o último gol de bicicleta no Barradão. Teve alguns, tá? Eu destaquei aí alguns gols de bicicleta que eu pelo menos me recordo. E olha que eu não pedi ajuda à mãe Google não, viu? Aqui é tudo da cabeça. Só que antes, dizer aí que o nosso canal ele tem uma parceria com a N12, é uma loja especializada em camisas com estampas de frases relacionadas ao Vitória, bem legal, bem bacana. Dá uma olhadinha lá o Instagram deles. Eu sou o N12 e o telefone é o 719 9112 1347, você vai ser muito bem atendido. E quando você falar com a galera lá da N12, meu amigo Jandir, você fala que foi através do Reinaldo Oliveira, tá? Que aí ele vai agilizar o seu atendimento, ele vai lhe dar uma facilidade, enfim. Nosso querido Jandir, parceiro aqui do canal do Interativo. O golaço, né, gente? O golaço do Alejandro,
Vocês vão ver aí de um ângulo diferente, tá? A jogada toda foi bonita. Jogada construída desde a defesa, Mateuzinho deu de calcanhar, o Hiller deu na passagem do jogador William Lepo, o William Lepo cruzou, a zaga cortou e o Alejandro do jeito que veio. Pra mim, da onde eu estava, eu achei que ela fosse bater no travessão, porque eu vi o Cássio pular, aí eu falei, rapaz, Cássio é alto. Se ele pulou, essa bola vai no travessão, mas que nada, um golaço. Vejam aí o golaço do jogador Alejandro ontem. Toda a jogada, tá vendo, gente? Construída desde lá de trás, o Hiller, apareceu o William Lepo, ele vai cruzar, ele cruzou, a zaga cortou e o Alejandro do jeito que veio, né, amigo? Né? Aí o Vitória fez 2-0, essa imagem é da TV UOL, tá, gente? A gente foi buscar essa imagem em um ângulo oposto ao golaço, a plástica do lance, do jeito que veio. Amigo, um golaço, golaço. Né? Mas vamos falar em relação aos lances duvidosos. Né? Por que os? Porque o primeiro gol em que o Vitória fez o gol e depois o juiz deu pênalti, na minha visão, eu vendo o lance depois, nem pênalti foi. Ah, como não? Não foi pênalti. O jogador já estava recolhendo o braço, se você for ver. Ele não usou o braço aberto para ampliar. Ou seja, a velocidade em marcar o pênalti só porque o Vitória tinha feito o gol, e todo mundo sabe, o Cássio é pegador de pênalti. E aí a arbitragem parou logo, marcou logo o pênalti pro Vitória. Se não fosse isso, se não saísse o gol ali, foi isso que os jogadores do Vitória, Wagner Leonardo, o Mateuzinho, tava todo mundo reclamando com o Marcelo de Lima Henrique, justamente por conta disso. Porque ele apitou com uma velocidade, meu amigo, já para marcar o pênalti. Se fosse em outros tempos, ou seja, se a bola não tivesse sido gol, o lance ia correr e o VAR ia dizer, ia chamar, ia dizer, não foi pênalti não. Ele não ampliou o braço. E aí, como foi o pênalti e saiu o gol, é melhor marcar o pênalti. Porque a chance do Vitória perder ela é muito grande. Né? Eu entendi assim ontem nessa marcação, mas tudo bem que quando é pênalti, não existe lei da vantagem. Se é pênalti, é pênalti. Você tem que marcar o pênalti e depois o cara bate lá. E aí você não pode validar o gol. Mas dessa maneira aí que eu vi ontem, ali, amigo, a tendência é que eles estavam tentando imaginar que o Vitória perderia o pênalti. Porque tem o Cássio do outro lado e todo mundo sabe, o Cássio é pegador de pênalti. Então, complicado o lance dele. O outro lance, sem dúvida, foi o segundo gol do Cruzeiro. Né? O cara, visivelmente, Matheus Henrique, ele ajeitou a bola no braço. Ele amorteceu a bola no braço no nascedouro da jogada. Você tem que parar. No mínimo, o VAR deveria ter chamado para hoje a gente saber. O que é que há uma comunicação? Qual foi a comunicação do lance? Por que o VAR não chamou? O VAR não chamou e aí deu seguimento e acabou saindo um cruzamento e depois o jogador de Neno, o autor do gol, empurra o jogador do Vitória, o Leonaldi. Ele tira o Leonaldi do tempo da bola. Ah, mas não foi fundamental para deslocar o jogador. Claro que foi. O jogador já estava subindo no tempo dele, no tempo da bola. E como ele recebeu um empurrãozinho de leve, mas recebeu, você deslocou o jogador, você tirou o jogador do tempo da bola. Então, 2 erros em um lance só, a qual o VAR não chamou. Lamentável isso que a gente acompanhou ontem. E vocês vão ver agora aí os comentaristas, né, do programa Boleiragem, o Dodô, o Grafite, o Caio, todos eles comentando sobre o lance. Não sou eu que estou dizendo, não é choro aqui. Primeiro que eu odeio falar de arbitragem, mas claro, temos que trazer sim qual a visão deles, que são profissionais, acharam desse lance de ontem. Vamos ver o lance e vamos ouvir também o que cada um falou sobre isso. Cara, tem um lance do Mateuzinho que parece que ele pega a bola com a mão, né? Aí é Mateuzinho contra Mateuzinho, né? O Matheus Henrique do Cruzeiro e o Mateuzinho do Vitória. Isso aí pega na mão, claramente. O do Dineno, não sei se a carga que ele faz é suficiente, né? Mas, assim, em câmera lenta é. Na hora do jogo não dá pra ter muita certeza, mas eu acho que é um lance que poderia naturalmente não validar. Não, você anularia o gol por causa do... Tem 2 situações, a do Mateuzinho... Mas você só precisa de uma para anular. Mas então, tem 2 situações. A do Mateuzinho, que é um toque na mão para mim,
E o do Dinamo que eu falei, talvez não seja suficiente, mas ele tem um empurrão dentro da área também, poderia ter anulado. Normalmente quando tem esse empurrão do atacante no zagueiro, o zagueiro desiste da jogada, né? Que ele é empurrado e o zagueiro do Vitória ainda continua, faz ação ainda, tentando tirar de... Eu tô com o Dodô também, acho que o toque do Matheus de mão, assim, já era o suficiente para anular o gol. Você, Caio? Eu vou ser um pouco mais duro. Para mim é um absurdo o VAR não chamar. Porque o lance do cabeceio e a disputa por espaço dentro da área é um lance de interpretação. O árbitro viu e analisou de forma normal. Eu acho que não tem que ter esse tipo de interferência, prevalece a decisão de campo. A mão é claríssima. Sim. O início da jogada, na hora que ele domina a bola, ele domina com o braço. Ali o VAR tem que chamar e falar, olha, mão, dá uma olhada no monitor, porque realmente o gol tem que ser anulado. Acho que o Vitória foi muito prejudicado. Eu acho também, eu acho que o Vitória foi prejudicado. O lance deveria ser anulado, principalmente pelo toque de mão do Mateuzinho, que é a origem do lance, ele que abre para o cruzamento do lado esquerdo. Beleza, né? Ouvimos aí tá o lance parado, né? A foto da bola pegando visivelmente no braço do Matheus Henrique. Vamos lá para outro comentarista, tá, gente? O Júlio Gomes, ele que é da Band Esportes. Vamos ver o que é que ele fala desse lance de ontem. Que toca no braço. Pode ser que seja isso. Amanhã eu peço desculpas pro VAR se for não, isso. Eu vou até manter minha coerência. Acho que o VAR não tem que chamar mesmo. Deixa o juiz errar. O que não pode é na semana que vem o juiz está apitando jogo do líder do campeonato. O juiz que erra um lance desse tem que sair do campeonato. Sair do campeonato. É um lance a 3 metros, 2, 3 metros dos olhos dele, de frente, sem ninguém atrapalhando. Lance lento. Né? A bola faz uma parábola, o jogador salta, domina com o braço, o juiz está caminhando, olhando para o lance. Não tem nada a ver com a falta que a gente estava discutindo fora do ar, do Felipe Anderson no Alan Franco, no lance em Palmeiras e São Paulo, no gol do Palmeiras que vai ser anulado por impedimento, por interferência ali, né? Que para mim é falta, para você é um lance mais discutível. Esse é um lance rápido, esse é um lance difícil para o juiz, às vezes tem gente na frente. Sim. O lance de hoje, do Vitória e Cruzeiro, desse segundo gol de parte do Cruzeiro, é um lance muito fácil. Se o árbitro não é capaz de ver isso, ele não é capaz de ver muita coisa, ele não tem que estar apitando o jogo da Série A. Bom, Perfeito, né? A gente ouviu aí o Júlio Gomes, ele que é comentarista da Band Esportes, visivelmente, né? Todos, não foi só esse pessoal que eu coloquei do Sport TV, da Band Esportes, não. Foram todos sendo contrário à decisão de ontem, onde o VAR ao menos chamou. E a gente vai falar aí sobre isso. Vocês estão vendo aí o Matheus Henrique, ele que bateu a bola no braço dele, né? Ele até falou no final do jogo, ao ser perguntado sobre o lance. E o Matheus Henrique, ele se recusou a comentar sobre o toque no início da jogada do segundo gol do Cruzeiro, dizendo que a decisão cabia aos árbitros e ao VAR. Após a revisão, o VAR confirmou o gol que resultou no empate de 2-2. O Henrique afirmou não ter visto o vídeo do lance e deixou a responsabilidade pela decisão na arbitragem. Claro, ele não está errado em nada, né? A culpa não foi dele. A culpa é da arbitragem que validou o gol. Então esse aí eu tiro até qualquer culpa dele. O Matheus Henrique, jogador do Cruzeiro. Opiniões de torcedores do Cruzeiro e também opiniões de torcedores aí de outros times do Brasil, né? Vocês estão vendo aí, né? Uma opinião de uma cruzeirense. Sou cruzeirense e falo, deveria ter sido anulado. O Marcos, que pela a imagem também do perfil, também é cruzeiro. Ele botou mão claríssima, gol irregular. Os clubes precisam se unir e cobrar a comissão de arbitragem um gol desse. Não pode ser validado tendo o VAR em campo, assim como o gol de Lucas Silva não poderia ter sido anulado diante do Palmeiras. O Pedro, ele parece ser botafoguense, né? O perfil é botafoguense. Ele botou, poderia ter escolhido um dos dois lances para anular o gol. Concordo, isso é mau caratismo. Aí eu não vou muito por esse lado, não. Tá? Tudo bem que a gente sabe que a arbitragem ela é complicada e a gente vai ouvir daqui a pouco o Fábio Mota. O VH botou, eu sou cruzeirense, tava crente que ia anular. E o cara confirma, a arbitragem do Brasil é ridícula. E olha que são opiniões de torcedores do Cruzeiro, tá, gente? E os responsáveis pela lambança, eu ainda fiz questão de escrever isso, porque foi lambança, né? É esses dois aí, tá? O árbitro é o Marcelo de Lima Henrique,
a qual já prejudicou o Vitória outras vezes, inclusive numa Copa do Brasil, onde custou ao Vitória mais de 3 milhões de reais. E na época parece que ele chegou até a pedir desculpa e disse que realmente ele errou. Mas adianta em quê? Vai voltar atrás? O resultado? Não vai. Então paciência. E o outro é o Daniel Nobre Bins, ele que estava no VAR de ontem, e um lance também, ele estava no VAR também, do jogo Fluminense-Vasco, Vasco e Fluminense, a qual a bola bateu em 2 jogadores, na mão de 2 jogadores do Vasco, e ele validou o gol. A gente não entende, ele é do Rio Grande do Sul, há quem diga que ele é gremista, e o Grêmio tá brigando contra o Vitória. Por falar nisso, o Vitória tem que ter muito cuidado, tá, gente? É muita gente lá atrás que tá brigando contra o Vitória e numa puxa de corda, uma quebra de braço, alguma coisa do tipo, a corda vai arrebentar pro lado mais fraco, que é o lado do Vitória. Você tem o Fluminense, você tem o Vasco e você tem um Grêmio brigando contra o rebaixamento, contra o Vitória. Então tem que tomar muito cuidado. Não tô aqui dizendo que o VAR é gremista, que favoreceu ou não. Eu trouxe 2 erros capitais justamente que favoreceram o Grêmio, que foi o de ontem, a qual o Vitória empatou com o Cruzeiro e teve esse erro grotesco aí da mão e outra empurrão que também não foi dado. Você poderia escolher um dos dois, como já foi dito aí várias vezes no vídeo. E teve também o lance do Vasco e Fluminense, onde a bola pegou no braço de Léo Pelé, depois, não satisfeita, ela ainda pegou no braço de Verratti, que fez o gol. E ele terminou validando o gol. E a mesma maneira, não chamou o Daronco, que naquela ocasião foi o Daronco, Vasco e Fluminense. Ele não chamou o Daronco e ele validou ali logo o gol de cara. Um absurdo. Então vamos ter muito cuidado com as arbitragens daqui para o final. Vamos ouvir o Fábio Mota. Ele soltou os cachorros. E olha que o Fábio Mota não é de participar de coletiva, mas ele ontem fez questão de participar. Vamos ouvir o Fábio Mota. Bom, boa noite a todos. Eu não costumo fazer isso, nunca fiz. Em 2 anos e 6 meses de presidente do Vitória, nunca vi sequer uma coletiva, mas hoje acho que passou de todos os limites. Eu acho que o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Nós fomos prejudicados contra o Botafogo, no gol anulado, sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, onde o VAR chama e o cidadão não expulsa o jogador do Corinthians. E hoje um escândalo, em todos os termos. Não estou discutindo que o Cruzeiro poderia já ter empatado o jogo. Acho até que o Cruzeiro merecia já ter empatado o jogo. Mas não precisa empatar dessa forma que foi empatada. Tá nítido, tá claro. Que não é fácil você brigar no Campeonato Brasileiro da forma que a gente está brigando. A gente faz um esforço fenomenal, monstruoso para enfrentar de igual para igual um time como esse, com investimento de mais de 200 milhões, com a folha de quase 30 milhões, certo? Não precisava, o Cruzeiro não precisa disso, certo? E é um absurdo, é vergonhoso. A gente precisa clamar aqui pela profissionalização da arbitragem. Enquanto a arbitragem não for profissional, a gente vai ficar aqui cheio de dúvidas e indagações na nossa cabeça, certo? É um absurdo você ainda não ter uma arbitragem profissional, ou seja, o árbitro teria que receber o salário de arbitragem e ser só árbitro, ele teria que ser profissional. E nós no Brasil temos essa vergonha de não ter o profissionalismo da arbitragem. Isso enseja uma série de dúvidas nas nossas cabeças. Será que todo mundo viu? A Sport TV todo viu, os comentaristas viram, vocês todos viram que foi mão? E por que o VAR não mostrou que foi mão? Tem uma outra imagem, além da imagem da Sport TV, tem uma imagem exclusiva do VAR, onde ele prova que não é mão. Se ele conseguir provar que não foi mão e mostrar uma imagem exclusiva, cai por terra tudo que eu estou colocando aqui. Mas é escandaloso, é vergonhoso. O Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? São esses questionamentos que a gente precisa saber. Então eu clamo aqui para o Brasil, nós precisamos ter o profissionalismo da arbitragem. O árbitro precisa ter a profissão de árbitro e receber como árbitro, não fazer da arbitragem um bico. O cara tem uma outra profissão, vem para cá para ser um bico. Então, para mim, eu acho que isso, o maior erro vem daí. Enquanto a gente não profissionalizar a arbitragem do Brasil, nós vamos ficar passando por isso, vamos ficar aqui cheio de questionamentos. Passar pelo momento vergonhoso, o esforço que a gente fez de jogar de igual para igual com o investimento que tem o Cruzeiro e sair daqui completamente prejudicado. Ou seja, os 2 pontos não vão voltar,
nós vamos fazer a representação, assim como representamos no último jogo, assim como representamos contra o Botafogo, assim como representamos tantos e outros jogos. No máximo vão responder que a gente tem razão, mas os pontos não voltam. E o prejuízo fica do clube, que faz um esforço fenomenal, certo? E passa por isso. Então, é vergonhosa a arbitragem do Brasil. Nós estamos vivendo uma crise histórica da arbitragem do Brasil. A arbitragem do Brasil está vivendo seu pior momento desde quando se fundou a arbitragem no Brasil. Não é um erro só contra o Vitória, é um erro contra muitos e muitos. E eu clamo pela profissionalização. Vamos parar tudo, vamos profissionalizar a arbitragem. O árbitro precisa ter profissão de árbitro e receber como árbitro. Não ele fazer da arbitragem um bico para colocar dúvida na cabeça de todos nós. Porque não é possível que o Brasil todo viu que a bola foi mão e o VAR não consegue enxergar que a bola foi mão. Muito obrigado a todos. Desculpem, não tinha por que estar aqui hoje fazendo esse pronunciamento. Deixo o Stefano aqui com vocês. Tá aí, viu, gente? Bastante chateado o Fábio Mota. E antes de ele pedir a palavra, né, ele ainda foi lá na sala de arbitragem, foi conversar com o Marcelo de Lima Henrique, saiu mais chateado ainda, voltou dizendo, vou falar. Me esperem lá na sala de imprensa que eu vou falar. E foi isso que aconteceu. Ele falou e ele tocou num assunto importante, a profissionalização da arbitragem. Os árbitros hoje recebem por um bico durante a semana. E um bico bom, né, gente? Quem é árbitro ganha R$5.000 para apitar um jogo. O cara apita quarta, 5 mil. No domingo, mais 5 mil. São 10 mil por semana. E às vezes por semana, às vezes até tem 3 jogos que ele participa. Que bico bom, né? Ou seja, a gente vai sempre gerar essas dúvidas, esses questionamentos, porque a arbitragem ela não é profissional. O árbitro às vezes é dono de uma academia, o outro é policial, o outro é empreendedor, o outro é empresário. Ou seja, são bicos que eles fazem durante as semanas. Pega os árbitros, enfia tudo numa sala de aula, vai estudar e fazer jogos sendo profissionais. Eu acho que aí diminuiria as reclamações, porque hoje é muitas reclamações. O jogador brasileiro, ele de fato é mal educado, reclama de tudo por um lateral, por uma falta, por um empurrão, por qualquer coisa, o jogador brasileiro reclama. Mas a arbitragem também precisa ajudar. Eles não ajudam. Eles, na minha visão, estão mais prejudicando. Mas vamos falar do jogo, né? Continuar falando do jogo. O Stefano Djan, ele que é o treinador do Vitória, eu perguntei a ele, vocês vão ouvir aí a minha pergunta para ele, sobre o porquê de ter tirado o Felipe Machado. Eu ia perguntar também o porquê de ter tirado o Alejandro, ter escolhido o Alejandro para sair para colocar o Edu. Ele teve que recompor a besteira feita pelo Neres e colocando mais um zagueiro. Mas por que ele tirou o Alejandro? Ele já respondeu na pergunta do nosso amigo Vinícius Spínola, né, da Rádio Metrópole. E na minha pergunta, eu fiz questão de entender o porquê que ele ter tirado o Felipe Machado. O Felipe Machado é o jogador das bolas paradas, é um jogador que rouba muita bola, que tem aquele passe mais refinado no meio-campo, ele vinha atuando muito bem. Não entendi. Eu acho que você terminou chamando um pouquinho o Cruzeiro para cima de você. Mas vamos ouvir o que ele falou sobre a minha pergunta, sobre por ter tirado o Felipe Machado. Stefan, minha dúvida era justamente uma, né, que é em relação ao Alejandro, porque a opção de tirá-lo, e outra, Felipe Machado sentiu alguma coisa ou foi a opção do treinador? E o que é que você pensou quando você tirou o Felipe Machado no intervalo do jogo? Não, o Felipe Machado, a nossa ideia foi mais que era um jogador que ele, para subir, para voltar na posição, ele não tem tanto essa característica como a gente teria com o Ricardo Hiller e com o Luan dentro de campo. Então a nossa ideia de tirar ele é que a gente tivesse 2 volantes que são mais posicionais ali na frente da área. O Machado é um cara que tem mais o jogo, mas essa contenção ele não entrega tanto quanto entregaria o Luan e o Hiller. Então foi por isso que a gente voltou dessa forma. Aí, né, gente? Deu pra ouvir. Não vou deixar a coletiva toda, que ela é muito extensa. Não me convenceu muito não, velho. Em outras palavras, ele quis dizer: o Felipe Machado, ele sai mais pro jogo. Os outros 2, eles protegem mais a zaga. Ou seja, vamos se defender aqui. Eu acho que você chamou demais o Cruzeiro com essa mudança. Com outras palavras, foi mais ou menos por aí. Eu vou tirar o Machado, porque o Machado ele vai demais. Ele chega lá na área adversária e eu preciso, nesse momento, jogador que proteja a zaga. Como ele falou, né? Faz uma contenção melhor. O Hiller e o Luan Santos. Não me convenceu. Eu acho que o Vitória chamou demais quando retirou o Alejandro.
e quando tirou o Felipe Machado. E vamos ouvir o Lucas Arcanjo, para mim uma das principais peças. Defesaça ele fez no chutaço do Matheus Henrique, ele voou, para mim eu já estava vendo essa bola lá dentro, ele voou, fez uma defesa, teve outras defesas no jogo também importantíssimas e perguntei no final a ele, Lucas, primeiro parabéns aí pelo jogo que você fez, pelas defesas, qual foi a defesa mais difícil para ele? Vamos ouvir aí, né, o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Lucas, de todas as defesas de hoje, primeiro parabéns pelas defesas, foi um jogaço seu. De todas as defesas de hoje, qual foi a mais difícil, Lucas? Acho que aquela do Pedro Henrique, Matheus Henrique, né? De primeiro ali, foi mais difícil, tinha muita gente na frente, acho que foi aquela. Tá aí, ouvimos aí o Lucas Arcanjo, né? Ele considera que aquela defesa realmente foi a mais difícil, mas foi um defesaço. Ali foi um gol do Vitória. Ele tirou a bola praticamente de dentro e olha que ele voou e a bola ainda pegou ali e fez aquela curva e ainda foi para escanteio. Defesaça, como teve outras defesaças também do goleiro do Vitória. Eu não entendo muitas críticas. Então essa camisa hoje aqui no conteúdo é em homenagem a ele, tá? Uma partidaça do goleiro do Vitória que tá evoluindo e evoluindo muito. O torcedor tem que parar de pegar no pé do Lucas Arcanjo. Errar ainda é natural, todo mundo erra. O Zete, na época do São Paulo, foi Rogério Ceni. Ele errou numa final de Libertadores e que ali o São Paulo acabou perdendo o título. Mas acontece, tá, gente? E o Lucas Arcanjo tem apenas 25 anos de idade. Você que tá chegando agora aí, gostou do nosso conteúdo, dá aquele like, dá aquele joinha legal pra gente. E outra, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde tem live. Bate-papo rubro-negro, vamos repercutir tudo o que aconteceu ontem. Só mandar um grande abraço também pra galera da ITS Brasil. A galera me deu um suporte ontem bacana, vem dando um suporte aí, já tá bonitinho a marca aí da ITS Brasil, abraçar meu amigo Naidson, né, gente boa da melhor qualidade. N12 também tá com a gente, Kelly Porto Confeitaria também é parceiro, quer ser parceiro do canal? Entre em contato comigo aí, através do meu WhatsApp, tá aí embaixo, pode falar comigo e ter sua marca aqui no canal do Interativo. Próximo jogo, Vitória e São Paulo. Vitória precisando reverter, tem que voltar a vencer. Já são 2 jogos no retorno, a qual tínhamos 100%, perdeu o Bavi e empatou o jogo de ontem. Vitória precisa vencer. Tudo bem que o resultado de ontem, o empate, tirou o Vitória momentaneamente da zona de rebaixamento, mas esbarramos naquele quesito. Os adversários têm jogo a menos. Tá bom, gente? Aguardo vocês daqui a pouquinho no nosso bate-papo rubro-negro, 1h30 da tarde. É de 1h30 às 3h30. Aquele abraço, fui!